Você já parou para pensar porque mesmo tentando, mesmo se esforçando, sua vida ainda não chegou onde você queria? Já se perguntou por que parece que outras pessoas conseguem crescer mais rápido que você, mesmo começando com menos? Hoje eu vou revelar a verdade sobre os erros invisíveis que estão travando a sua vida. E se você assistir até o final, vai sair daqui não só entendendo porque ainda não tem sucesso, mas com clareza sobre o que precisa mudar a partir de agora para virar o jogo. Mas antes de continuar, aproveite e já deixe o seu like, ative o sininho para receber os próximos vídeos, compartilhe esse vídeo e se inscreva no meu canal. Esse conteúdo pode ser o divisor de águas da sua vida e eu prometo que vai valer cada minuto. E vamos começar falando sobre o modo sobrevivência. Muitas pessoas vivem a vida como se estivessem no piloto automático. O dia começa e quase sem perceber elas repetem a mesma sequência: acordar cansadas, enfrentar o trânsito ou um transporte cheio, trabalhar em algo que não as inspira, pagar contas, cuidar de pequenas obrigações e no fim cair exaustas na cama para começar tudo de novo no dia seguinte. Esse ciclo parece normal porque é compartilhado pela maioria, mas na verdade é uma armadilha silenciosa. Esse padrão que chamamos de modo sobrevivência é perigoso porque dá a falsa sensação de que você está vivendo, mas no fundo você está apenas existindo. Não há espaço para reflexão, planejamento ou para sonhar com um futuro diferente. As decisões são tomadas com base no necessário para hoje, nunca no estratégico para amanhã. O grande erro invisível aqui é acreditar que trabalhar duro é suficiente. Desde cedo ouvimos frases como quem trabalha muito vence na vida ou o esforço é sempre recompensado, mas a realidade é bem diferente. Se você trabalha duro em uma direção errada, o máximo que conseguirá é chegar mais rápido a um destino que não queria. Imagine passar anos subindo uma escada com disciplina e suor para descobrir no final que ela estava apoiada na parede errada. Esse é o destino de quem vive apenas no modo sobrevivência. Isso não é teoria. Todos os dias milhões de pessoas seguem exatamente esse caminho. Quantos você conhece que passam décadas em empregos que detestam apenas porque pagam as contas? Quantos chegam à meia-idade com um vazio no peito se perguntando: foi para isso que eu vivi? Eles acumulam frustrações, engolem sonhos e quando finalmente percebem que poderiam ter escolhido algo diferente, já não tem mais a mesma energia para recomeçar. O mais cruel do modo sobrevivência é que ele não dói de imediato. Diferente de um acidente ou de uma perda, ele não acontece de uma vez só. É uma morte lenta da motivação, do entusiasmo e da esperança. Por isso é tão difícil perceber. As pessoas se acostumam ao mais ou menos e se acostumam à vida sem brilho. Acham que isso é normal, mas a verdade é que se você não escolhe seu caminho, alguém escolhe por você. E esse caminho quase nunca será o que você realmente deseja. Agora pense comigo, se você continuar exatamente como está hoje, sem mudar nada, onde vai estar daqui a 10 anos? Essa pergunta simples e direta revela a armadilha. Se a resposta não te empolga, significa que você está no piloto automático. E se nada mudar, você vai estar no mesmo lugar e provavelmente com menos energia, menos tempo e menos oportunidades para transformar a sua vida. Por isso, entenda essa parte como um alerta. O modo sobrevivência é confortável, mas é também um ladrão silencioso de sonhos. E se você não despertar agora, amanhã pode ser tarde demais. Agora vamos falar sobre os 3 erros invisíveis que estão atrapalhando a sua vida e talvez você nem tenha percebido. Se existe algo que impede a maioria das pessoas de alcançar sucesso, não são as dificuldades externas, mas sim os erros silenciosos que sabotam seu crescimento sem que você perceba. São como correntes invisíveis que amarram seus pés enquanto você acredita estar andando para frente. Vou revelar aqui 3 desses erros e se você se identificar com algum deles é sinal que precisa acordar agora. O primeiro erro são os ruídos externos. Vivemos cercados de opiniões, famílias, amigos, colegas de trabalho. A sociedade inteira parece ter uma lista do que você deveria fazer. Deveria escolher uma carreira estável, deveria casar, deveria ter filhos, deveria aceitar um emprego seguro. Esse bombardeio de vozes externas funciona como uma cortina de fumaça sufocando a sua própria voz. O problema é que quando você segue apenas o que os outros esperam, acaba construindo uma vida que não é realmente a sua. Imagine alguém que escolhe a faculdade de Direito só porque os pais sonhavam em ter um filho advogado. Ele se forma, consegue um bom emprego, mas carrega um vazio por dentro porque nunca quis aquilo de verdade. Esse é o preço do ruído externo. Você troca seus sonhos pelas expectativas dos outros e paga com infelicidade. O segundo erro é o medo de errar, medo de fracassar, de ser julgado e de não estar à altura. Esse medo paralisa e muitas vezes se disfarça de prudência. Você pensa, é melhor não arriscar porque eu posso perder o que já tenho. E assim, prefere a segurança do mediano em vez do risco do crescimento. Agora, pare e pense. Quantas ideias brilhantes morreram porque alguém teve medo de ser ridicularizado? Quantos negócios nunca nasceram porque a pessoa desistiu antes mesmo de tentar?
O medo é traiçoeiro porque não apenas bloqueia suas ações, mas também cria justificativas convincentes para a inércia. Você acredita que está sendo racional, quando na verdade está apenas deixando a vida passar. E o terceiro erro é talvez o mais profundo, que é a falta de autoconhecimento. A maioria nunca se deu ao trabalho de estudar de verdade, não sabe o que a motiva, não conhece seus talentos, não reconhece suas fraquezas. E quando você não sabe quem é, acaba tentando ser o que os outros são. Isso cria uma vida de comparações, de cópias mal feitas. Você olha para o sucesso alheio e tenta replicar sem entender se aquilo combina com seus valores, com a sua essência, com a sua visão de mundo. E o resultado? Frustração. Porque viver fora da sua identidade é viver como um ator que nunca sai do palco, mesmo nos bastidores. Agora, eu te pergunto, se hoje alguém chegasse até aqui e perguntasse qual é o maior objetivo da sua vida, você saberia responder na hora com clareza ou ficaria em silêncio sem saber o que dizer? Se você trava nessa resposta, é sinal de que algum desses 3 erros invisíveis ainda está dominando a sua vida. Você precisa entender a importância da clareza. Imagine que você está em um quarto completamente escuro. Você tateia, tropeça, esbarra nos móveis, avança devagar e inseguro. Essa é a sensação de viver sem clareza. Você até se movimenta, mas sem direção definida. Agora pense no instante que a luz é acesa. De repente tudo fica nítido, você enxerga, sai dos obstáculos e anda melhor. A clareza é exatamente isso, acender a luz da sua vida. Muitas pessoas vivem anos em um estado de escuridão sem saber ao certo para onde estão indo. Elas acordam, trabalham, aceitam as oportunidades aleatórias, seguem tendências passageiras, mas nunca se perguntam: isso está me levando para onde eu realmente quero chegar? O resultado é um acúmulo de esforços em direções equivocadas, uma vida cheia de ocupações, mas vazia de propósito. Viver sem clareza é um perigo constante. Quem não tem clareza aceita qualquer coisa, um convite, uma proposta, uma ideia nova parece sempre atraente, mas na prática se transforma em distração. Essas pessoas se tornam reféns do imediatismo, correm para todos os lados, mas não chegam a lugar algum. É como tentar encher um balde furado, não importa quanto esforço coloque, o resultado final é sempre frustração. O mais perigoso é que a falta de clareza não mostra seus efeitos imediatamente. Ela vai correndo o tempo de forma silenciosa. Você só percebe o quanto perdeu quando olha para trás, descobre que gastou 5, 10, 20 anos construindo algo que não tem nada a ver com você. Um exemplo marcante é Steve Jobs. Desde muito jovem, Jobs tinha clareza de que queria criar produtos capazes de transformar o mundo. Essa visão não era vaga, era específica. Ele queria uma tecnologia e design simples, elegantes e revolucionários. Foi essa clareza que o guiou a cada decisão. Quando a Apple estava quase falindo, Jobs não se deixou seduzir por atalhos ou ideias aleatórias. Ele voltou ao núcleo da sua clareza, criar produtos inovadores que simplificassem a vida das pessoas. O resultado foi o lançamento do iPod, iPhone e iPad. Isso prova que clareza não apenas ilumina o caminho, mas também dá coragem para persistir mesmo quando tudo parece desmoronar. Agora pense, se você vai passar a sua vida inteira subindo uma escada para perceber que ela estava apoiada na parede errada, não é melhor mudar e não subir nessa escada? Mas se você está avançando na direção contrária, também não é perda de tempo? Clareza não é luxo, é necessidade. E assim, por mais que você não tenha essa clareza, você tem que arranjar uma forma de encontrá-la. Se você não parar para buscar clareza agora, amanhã pode ser tarde demais. Mas aí tem uma pergunta crucial: como eu vou descobrir o meu caminho? Muita gente passa a vida inteira perdida porque nunca parou para descobrir de verdade qual é o seu caminho. Encontrar essa direção não é algo que acontece por acaso. É um processo que exige coragem, reflexão e prática. É como lapidar um diamante bruto. Você precisa tirar as camadas de distração, medos e condicionamentos até revelar o que realmente brilha dentro de você. E para isso existem 4 passos fundamentais. Primeiro, você precisa silenciar os ruídos ao seu redor, como já falamos. Vivemos em um mundo muito barulhento, cheio de opiniões, pressões sociais e tudo mais. Esse turbilhão nos impede de ouvir a nossa própria voz. Por isso o primeiro passo é simples, mas poderoso. Desconecte-se por 48 horas, sem redes sociais, sem notícias, sem mensagens de pessoas opinando sobre a sua vida. Nesse período, faça um exercício prático. Mantenha um caderno com você e anote tudo que vier à mente: ideias, sentimentos, lembranças, desejos esquecidos. É impressionante como quando o ruído externo silencia, o barulho interno começa a se organizar. E nesse silêncio você começa a se reencontrar. Você precisa revisitar também a sua história. Mergulhe no passado, pergunte a si mesmo: quando foi que eu me senti mais vivo? Em que situações meu coração bateu mais forte? Quem estava ao meu lado nesses momentos?
que exatamente eu estava fazendo quando eu estava feliz? Esses flashes do passado são pistas preciosas para quem você é de verdade. Talvez você perceba que foi mais feliz quando estava ajudando alguém, criando algo novo, resolvendo problemas difíceis ou liderando grupos. Essas memórias não são coincidências, elas revelam suas verdadeiras paixões. E identificar seus valores fundamentais é vital para o seu desenvolvimento. Todo ser humano tem princípios que são inegociáveis, mesmo que nem sempre estejam claros. Então pergunte-se, o que é mais importante para mim? O que é liberdade, é impacto, é segurança, é reconhecimento, crescimento? Um exemplo, se a liberdade é o seu valor central, você nunca vai se sentir completo se tiver um emprego engessado com horários fixos e pouca autonomia. Se você valoriza impacto, dificilmente ficará feliz em um trabalho que não gera transformação real na vida das pessoas. Descobrir seus valores é como encontrar um manual de instruções da sua alma. Eles são um filtro que separa tudo que você é do que você não é. Agora que você reduziu o ruído, revisitou sua história e identificou seus valores, é hora de olhar para frente. Feche os seus olhos e imagine como seria a sua vida ideal daqui a 5 anos. Onde você quer estar? Com quem? Fazendo o quê? Como você vai se sentir ao acordar todos os dias? Não importa se essa visão parece distante agora, porque se você não consegue ver o seu futuro, você nunca vai construí-lo. Toda grande conquista começou primeiro com uma visão na mente de alguém. Muita gente passa a vida inteira presa em um dilema. Será que esse caminho é o certo para mim? A verdade é que você nunca vai descobrir apenas pensando, analisando ou fazendo planos perfeitos no papel. O caminho da realização não se revela na teoria, ele se revela na prática, como olhar para um mapa. Você pode estudá-lo por horas, mas só vai entender as curvas da estrada quando colocar o pé no asfalto. É por isso que essa parte é sobre ação. Sobre transformar as suas ideias em experiências reais, mesmo que pequenas, porque pensar demais sem agir é como ficar parado diante de uma porta trancada, esperando que ela se abra sozinha. Não vai acontecer, a chave tem que se movimentar. Entenda a importância dos mini testes de vida. Você não precisa mudar tudo de uma vez, você não precisa largar seu emprego, mudar tudo para um outro país, investir todo o seu dinheiro no negócio sem ter certeza. Os segredos são mini testes de vida, pequenas experiências que funcionam como laboratórios, onde você valida suas escolhas antes de mergulhar de cabeça. Quer empreender? Então, não comece sonhando com um grande escritório, dezenas de funcionários e milhões na conta. Comece pequeno, passe 30 dias vendendo algo simples. Talvez online, só para sentir o processo, veja como é lidar com clientes, enfrentar objeções, receber feedbacks reais. Esse mini teste vai mostrar muito mais sobre sua vocação para empreender do que 1000 cursos teóricos. Quer morar fora? Não adianta passar horas pesquisando blogs e vídeos sobre o país dos seus sonhos. Vá até lá, passe um mês vivendo no lugar. Sinta o clima, os hábitos, a cultura, os preços, a rotina. Assim que você souber se isso combina de verdade com você, aí você realmente vai. Pense em quantas pessoas descobriram seu propósito depois de experimentarem algo pequeno. Um estudante que fez um estágio voluntário em um hospital e percebeu que sua missão era salvar vidas. Um jovem que viajou por 15 dias para outro país e decidiu que queria construir uma carreira fora do Brasil. Um profissional que vendeu um produto artesanal por diversão acabou descobrindo uma paixão que se transformou em empresa. Esses exemplos mostram uma verdade poderosa, a clareza de viver a experiência e não a imaginação. E aqui vem um ponto importante: não espere ter certeza para agir. Primeiro haja, depois você vai ver o que vai dar. Por quê? Porque você tem que experimentar. A vida não recompensa quem espera, a vida recompensa quem se arrisca. Se você não der um passo hoje, amanhã pode ser tarde demais. Portanto, não complique. Escolha um mini teste, comece agora. O caminho certo nunca aparece para quem apenas sonha, mas sempre se revela para quem ousa agir. Agora vamos ver como você pode criar um plano de ação eficiente. De nada adianta descobrir o seu propósito se você não transforma isso em ação concreta. Propósito sem ação é como carro de luxo sem combustível, bonito de ver, mas parado, sem sair do lugar. Quantas pessoas você conhece que falam sobre sonhos grandiosos, têm ideias incríveis, mas nunca colocam nada em prática? O resultado é sempre o mesmo: frustração. Por isso, o próximo passo é simples, mas poderoso: criar um plano de ação. Primeiro, define um objetivo claro. Objetivos vagos não levam a lugar algum. Dizer quero ser feliz ou quero ter sucesso é bonito, mas não é um objetivo prático. Você precisa de algo mensurável, específico, que dê direção ao seu esforço. Por exemplo, quero abrir meu próprio negócio em até 2 anos. Quero quitar todas as minhas dívidas em até 12 meses. Quanto mais claro, mais fácil será traçar o caminho. Objetivo sem clareza é como tentar acertar um alvo no escuro.
Depois, quebre o seu objetivo em etapas menores. Grandes objetivos assustam. Quando você olha para a montanha inteira, pode achar impossível chegar ao topo, mas quando divide em degraus, tudo fica mais acessível. Se seu objetivo é abrir um negócio, talvez a primeira etapa seja validar uma ideia simples, depois montar um plano financeiro, em seguida testar com poucos clientes. Essa divisão transforma o impossível em possível. Pequenas vitórias acumuladas constroem grandes conquistas. É importante que você coloque prazos reais. Sem prazo, qualquer meta vira um desejo distante. Colocar datas cria senso de urgência e responsabilidade. Mas atenção, os prazos precisam ser realistas. Se você definir algo inalcançável, vai se frustrar e desistir. Se definir algo muito confortável, vai procrastinar. O equilíbrio está em criar prazos que desafiem você sem esmagar sua motivação. Pense em 30, 60 ou 90 dias para os primeiros passos que você fizer. Muitas pessoas que hoje são referências de sucesso começaram exatamente assim. Elas alinharam valores, definiram metas claras, quebraram em etapas, seguiram um cronograma disciplinado. Em vez de apenas sonhar, defina um objetivo. Quero gerar uma renda extra de R$2.000 em 12 meses. Quebrou em etapas? Aprender sobre investimento, cortar gastos desnecessários, buscar uma fonte alternativa de renda, colocar prazos em até no mês 3 a minha primeira aplicação, no mês 6 eu quero já ter renda extra. Em poucos anos essa pessoa não só alcança a liberdade que queria, mas cria uma vida totalmente diferente daquela que estava presa. Um propósito forte precisa se transformar em um plano concreto. Senão, vai ficar só no sonho. Pergunte-se agora, qual é o objetivo que eu vou transformar em plano hoje? Lembre-se que quem não age apenas imagina, quem age transforma. Agora eu vou falar sobre o papel das inspirações externas, de coisas que ajudam a te motivar para seguir em frente com mais força. Muitas vezes não percebemos, mas aquilo que consumimos no dia a dia molda profundamente nossa visão de mundo. Filmes, séries, livros, histórias reais ou até mesmo uma cena rápida de um documentário pode se tornar uma centelha que desperta paixões. E por isso, essas paixões nos ajudam a seguir a nossa jornada, nos dão propósito. Muitos filmes ajudam a fortalecer a motivação. Pense em quantas pessoas decidiram seguir carreiras jurídicas depois de assistirem filmes ou séries sobre advogados que lutam por justiça. Não foi apenas a profissão delas que brilhou aos olhos de quem estava assistindo, mas enfrentar as injustiças, ir até um tribunal, mesmo que fictício que você vai vendo, isso empolga. Da mesma forma, filmes sobre negócios e empreendedorismo têm o poder de despertar dentro das pessoas o desejo de criar, inovar e construir algo próprio. Quantos não foram impactados por histórias de empreendedores que começaram do nada, enfrentaram fracassos e ainda assim construíram impérios? Essas narrativas tocam o nosso inconsciente, mostrando que é possível transformar sonhos em realidade. Nunca subestime o poder de uma história bem contada. Às vezes basta uma frase, um gesto ou uma cena para fazer você enxergar o que realmente quer para si mesmo. Um jovem pode estar perdido sem saber em qual direção seguir até assistir um filme ou uma série em que o personagem se dedica a salvar vidas, ajudar pessoas ou criar algo grandioso. Nesse instante, um reflexo acontece. É isso que eu quero para mim. As histórias que consumimos funcionam como espelhos, refletindo aquilo que talvez já estivesse dentro de nós, mas escondido, abafado pelo medo, pela dúvida ou pelo barulho externo. Quando nos identificamos com um personagem ou com uma trajetória de alguém, é como se recebêssemos uma autorização silenciosa para acreditar que também podemos trilhar aquele caminho. Existem inúmeros relatos de pessoas que mudaram completamente de vida após se inspirarem em um filme. Médicos que decidiram entrar na área de saúde após assistirem a história de superação em hospitais. Engenheiros que seguiram carreira em tecnologia depois de verem filmes sobre inovação e computadores. Empreendedores que abriram empresas após serem tocados por séries que retratavam os desafios e vitórias de quem cria negócios. Esses exemplos mostram que inspiração não é algo abstrato, é real, concreto e pode ser o ponto de virada que faltava para alguém enxergar com clareza o seu propósito. Seja consciente sobre o que você assiste, lê e consome, não é apenas entretenimento, são sementes plantadas na sua mente. Algumas delas podem florescer em vocações, paixões, propósitos. Pergunte agora, quais histórias marcaram você? Quais cenas continuam vivas na sua memória? Talvez ela esteja uma pista valiosa do caminho que você quer seguir. Nunca subestime o impacto de uma inspiração externa. Às vezes é exatamente ela que revela a sua verdadeira vocação. Não importa quantos anos você tem, nem quantas vezes falhou, o que importa é que você vai fazer daqui para frente. Descobrir o que você quer da vida não é luxo, é necessidade, porque sem isso você acorda sem motivo para viver. Mas quando descobre, cada dia vira uma chance de lutar
desfrutar e conquistar. Então pega o papel, caneta, escreva o que você quer e comece. Amanhã pode ser tarde demais. Bom, e se esse vídeo fez sentido para você, já deixa aqui o seu like, ative o sininho para saber sobre os próximos vídeos, compartilhe e se inscreva no canal. Isso ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. E lembre-se, o sucesso não é sorte, é clareza e ação. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!